Tarde, povo. Bom, como o Fernando mencionou, nós vamos falar um pouquinho aí sobre soluções para reduzir aí minimizar essas dificuldades na produção de açúcar, tá? Com cana de baixa pureza. O que é importante, né? Quando nós vamos tratar esse tema, o objetivo aqui é trazer para vocês um pouco das dificuldades com respeito quando a gente fala da análise de pureza e também com o perfil de pureza ao longo da safra. Muitas vezes a gente vai associar isso aí ao perfil de pureza, ele segue uma tendência do perfil de maturação da cana, né? E eu vou trazer aqui para vocês, então, como foi esse perfil de pureza dos clientes da Fermentec ao longo dessa safra passada. E aí, entendendo um pouco disto, vamos dividir aí em 5 pontos, vamos dizer, a gente vai pontuar 5 pontos importantes aonde tem que ser trabalhado, começando pelo manejo, depois pelo direcionamento da matéria-prima dentro da indústria, né, no processo de moagem, um tratamento de caldo mais intensivo, uso de insumos específicos para essas condições e, por fim, algumas adequações operacionais. Porque quando esse tipo de cana entra, a gente não consegue manter, vamos dizer, as operações padrões, né, que estamos acostumados. Bom, então, falando de pureza da cana, o que acontece, né? É uma relação simples entre POL e BRICS. Então, aqui a gente já tem o primeiro, né? Vocês vão poder observar que vai ter o primeiro problema. Por quê? Porque os interferentes que temos aí, olha, AR, polissacarídeos, algumas proteínas, a palestra do próprio professor que mencionou, do Cruciol anteriormente, ele já falou um pouquinho aí sobre, né, tudo que a cana produz numa condição de estresse. Então, esses itens, obrigatoriamente, eles vão interferir na relação de POL. Então, muitas vezes, a gente tem uma qualidade de cana ruim, a gente faz uma relação de POL e o número é pior do que aquele que aparece. E a gente não consegue observar nessa metodologia. Agora, com o advento da cromatografia, a gente vai poder fazer essa relação, né? Pode ser feita até como comparativa, algumas unidades já fazem, com a relação de, vamos dizer, a POL real, né? Que seria a sacarose por BRICS. Tá? Então, isso também ajuda. Bom, tendo em mente isso, como que foi? Tá? Na verdade, a pergunta que vem é: todos, né, as usinas possuem perfil semelhante de pureza ao longo da safra? Então, separei aqui, né, peguei todos os clientes da safra e a gente separou. Vejam que a gente tem basicamente 4 perfis distintos de pureza. Isso aqui é ao longo da safra como um todo, tá? Todos os nossos clientes. Então, o perfil 1, né, que está em azul, simplesmente a gente só determinou aqui como perfil 1, 2, 3 e 4, porque, olha, o perfil que a gente tem aqui, ó, 1 e 3, que são esses dois superiores, olha, eles começam a safra com 82 de pureza. O perfil 1 tende a subir a pureza com a maturação da cana, enfim, e manter, né? Tem uma ligeira queda, mas olha que gira aqui em torno de 1 ponto no final da safra. Agora, esse perfil 3, ele começa acima de 82, sobe e abaixa, tá? Vamos dizer assim, ele segue um ciclo de maturação da cana, né? Do POI. E aí, os demais clientes, os demais perfis 2 e 4 também seguem a mesma tendência. Começa com pureza abaixo de 80, como vocês podem observar aí, 78, 76. Sobe e estabiliza até o final da safra, ou sobe e baixa até o final da safra. Tá? Então, basicamente, a gente tem 4 perfis. E aí, claro, aqui a gente já tem algumas, né, particularidades de cada usina. Eu não consigo trabalhar nessas usinas que pertencem ao perfil 2 e 4 da mesma maneira que vai trabalhar o perfil 1 e 3, tá? Principalmente no quesito recuperação de fábrica. Bom, então a gente tem esses perfis. E aí,
nós tivemos, em decorrência, como muitas usinas passaram, é assim, olha, a gente teve alguns clientes que tiveram dificuldades pontuais, sejam ela pela questão de queimada ou sejam ela posteriormente por seca. Então vejam que aqui eu separei os clientes que tiveram em uma determinada semana, tá? Por exemplo, esse cliente, olha, semana 13, 15 e 17, tá? A pureza que estava na casa de 84 veio para chegou a 74. Depois, ó, teve um pouco mais de dificuldade aqui. Aí tem um outro cliente, olha, também uma dificuldade mais no final da safra. Isso aí então depende. Claro, aqui são clientes da Fermentec, então não necessariamente estão na mesma região. Então a gente tem esses clientes que tiveram essas dificuldades pontuais e estes clientes aqui. Se a gente pegar todos os clientes da safra passada, né, como que foi o perfil? Só para ter um resumo, olha, em gráfico, né? Eu tenho aqui 35% dos clientes no perfil 1, 11% no perfil 2, 19% no perfil 3, enfim, e assim adiante. Notem que, com dificuldades pontuais na safra, nós tivemos aí em torno de 20% dos clientes. Essa questão que tivemos aqui na região de Ribeirão, por exemplo, ela não ocorreu de maneira grave em todos os clientes, né, que estão em outras regiões, como, por exemplo, um Paraná, mesmo Goiás, enfim. Então, por isso que a gente tem essa separação. Agora, por que eu fiz essa separação? Exatamente para a gente observar, porque assim, olha, quando a gente fala de cana de baixa pureza, não adianta nada a gente falar aqui de dicas, de possibilidades, se a gente não entender o motivo da baixa pureza. Porque, por exemplo, uma região do Mato Grosso do Sul, dependendo da condição inicial de safra, a pureza é mais baixa. Né? Uma região, às vezes, do Paraná, dependendo do local que está, enfim. Então, conforme cada região, e não é porque tem o próprio Nordeste, então tem momentos de cana de menor pureza. Então, mas é assim, porque ela está com pureza baixa, eu não consigo fazer açúcar? Não. Eu tenho algumas dificuldades que vão... posso ter algumas dificuldades, mas vai ocorrer a produção de açúcar. Tá? Pode ser com uma eficiência menor, né? Com SJM menor. Então, tendo todo esse entendimento, vejam só. Aqui está a diferença, porque é assim, olha, a gente tem uma redução de pureza que ela é fisiológica e uma redução de pureza que ela é por dano físico. Então, de imediato, a gente já sabe, uma cana de baixa pureza por aspectos fisiológicos é muito mais tranquilo de se trabalhar. Tá? E aí o que leva essa cana, né, ou o que a gente tem? Por que tem uma cana de baixa pureza, né, que é só por aspecto fisiológico? Simplesmente pelo ciclo, pelo tipo de solo, pela regionalidade, variedade e florescimento. Então, isso são condições, vamos dizer, naturais que levam a cana, como a gente viu lá naquelas classificações de perfil 1, 2, 3 e 4, é exatamente isso aqui, tá? Porque ela está dentro de um padrão normal. Agora, quando a gente vai para danos físicos, a cana, né, ou a pureza, que são aqueles clientes que eu mencionei para vocês, por exemplo, 20% ali que teve dificuldades pontuais, já entra aqui, né? Olha, o que acontece? Queima acidental, geada, praga, e eu coloco aqui o estresse hídrico intenso, que foi exatamente o que o professor mencionou na palestra dele, né? Que o problema é o estresse hídrico intenso. E aí aqui tem uma série de fatores. O que acontece? Então vamos, inicialmente, a preocupação maior do ano passado, ela está relacionada sim à cana de baixa pureza por danos fisiológicos, por danos físicos. Tá? Teve queima, depois teve a praga, como o Tiago mencionou, a questão da murcha nos 2 últimos anos influenciou muito, enfim. Então, a cana com dano físico, ela tem mais... E aí não é só, né? Parte vem do dano na cana ser físico e aí um estrago microbiológico e a própria defesa, né, da cana, como o professor também mencionou. Então, veja, a gente tem cana com mais destrana, mas a destrana aqui, né, possivelmente, ou em sua... Né, possivelmente não. Em sua maior parte, ela vem pelo micro-organismo, né, que vai ser oportunista. Compostos fenólicos, aí sim é defesa da cana.
Viscosidade, a questão da o aumento de viscosidade está relacionada à destrana. Nós vimos também que a cana estressada produz mais amido, então nós vamos falar aqui depois, né, da importância, né, do uso de enzimas, enfim. Aí tem o aumento do AR. Notem que esse aumento de AR ele é diferente, não é necessariamente o que o professor mencionou, mas esse aumento de AR aqui, em boa parte, ele é por conta da degradação da cana, numa condição de dano físico. E mais ácidos orgânicos, que também é produzido por contaminantes e são produzidos pela própria cana como defesa. Tá? Enfim, então tudo isso vai dificultar, vai piorar a qualidade da matéria-prima. E é exatamente aqui onde a gente tem que atuar mais. Né? E como uma boa parte passou aí as dificuldades do ano passado. E ainda nós temos aumento de fibra, redução de umidade, né, nesse tipo de cana, um aumento de impureza mineral, porque essa cana ela fica exposta na hora da colheita, ela acaba vindo com mais impureza mineral, entre outros aspectos. Eu não vou discutir, o foco nosso nem é o lado direito lá, né, que vai afetar outras partes da indústria, como extração, enfim. Nós vamos nos ater aí à parte da cana. Notem que interessante, isso aqui foi um levantamento, a gente finalizou ele em 2019, porque depois ele estabilizou. Então, o que nós temos aí? Temos a destrana, em 2015, olha, ela estava na casa de 1000 ppm, isso aqui é a média dos clientes, e a cana estava com 18 horas. Notem que ainda assim é baixo, né, 18 horas, só que isso é ponderado. Veja que com a evolução, e hoje a gente tem uma boa parte, né, mais aí 80%, 90% dos clientes Fermentec com cana praticamente aí 100% mecanizada. Então, esse tempo ele chegou aí, olha, a 4 horas. E aí ele permaneceu, né? O tempo ponderado. Então, a destrana, ela teve uma evolução e aí ficou em níveis estáveis aí na casa dos 700 ppm. Lógico, pessoal, isso aqui é média dos clientes. Tem unidades aí com valores maiores como média, tá? E aí, o que a gente observa? Olha que interessante isso. Isso aqui é um estudo de um cliente, aonde eu vou trazer aqui, porque é exatamente esse entendimento que depois vai direcionar o que nós vamos fazer na fábrica. Então vejam que esse cliente, ele faz sim um açúcar branco, ele busca fazer açúcar de 180 para a refinaria. Esse ano em particular foi o pior ano da história dessa usina. Já começou, porque assim, ó, eles tinham um AR baixo, esse ano o AR já estava alto. Enfim, então eles já começaram ali com uns 200, não é ruim, mas eles buscam abaixo de 180 e sempre conseguiu. E aí notem que o SJM, olha, lá na casa de 82, 83, a partir da semana 17 teve queima, aí diminuiu um pouquinho, o SJM, pouquinho, né? É relativo, mas chegou a 76. Ela diminuiu um pouco porque depois chegou a 50, né? Como a gente pode observar. Agora, notem que no final, nas últimas semanas, tá vendo? O SJM caiu demais e a cor do açúcar subiu demais. Não conseguiu, porque muitas vezes é um mecanismo, né, pessoal? A gente tem que fazer o açúcar? Tem. Mas não necessariamente nós vamos conseguir fazer o açúcar que a gente precisava, né? Talvez tenha que fazer um VHP, né? Que é o caso aí. Bom, aí... Vejam que interessante, porque eu coloco essa relação de novo, porque o AR, uma cana de baixa pureza, não necessariamente ela vai ter o impacto, a gente vai só olhar o AR. Não, é outros compostos que vão interferir e vai prejudicar muito a indústria. Então vejam, olha o exemplo aqui, se eu pegar a pureza da cana, olha, ela variou 83, 84, teve pico de 85, mas uma média, vamos colocar aqui de 83, olha. E nesse final de safra, olha que a pureza ficou em 82. Se eu olhar essa pureza aí, vocês vão falar que essa usina teve problema? Não teve, né? De 83 para 82. Só que olha aqui, né, o açúcar. Olha aqui a cor do açúcar, né? E o SJM. Então está nítido que teve problema. E aí, olha o AR. O AR, eles já começaram mal, e aí subiu a 1,6, teve média semanal de 1,2, depois voltou a 1,6. Mas mesmo nesse período aqui, olha, é um AR alto, só que não deveria causar todo esse estrago de chegar ao açúcar aí, ao SJM de 56, né? Enfim, então o que aconteceu nesse cliente em particular? Ele teve um período que sofreu com a queima, depois da queima veio uma cana
totalmente danificada por praga, né? Murcha e outras coisas ocorreram aí. Então esse cliente ele teve severas dificuldades. Inclusive a gente vai ver depois como ficou. Bom, dentro desse contexto, o que a gente faz, né, o que a gente vai fazer para minimizar isso aí, né, essas dificuldades? Primeiro, a gente tem que entender o tipo de açúcar que é feito. É um açúcar VHP, é um açúcar branco, então dependendo do tipo de açúcar, as dificuldades são maiores ou menores. Qual que é o motivo da redução da pureza? Como a gente já viu. Tá? Então, fisiológico, vocês vão ver aí que fisiológico é o menor dos problemas para fazer açúcar, né, quando comparado com isso aqui. Bom, então a gente tem os 5 itens que eu mencionei para vocês. E aí, olha, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? Manejo, direcionamento, tratamento, uso de insumos e adequações operacionais. Tá? E aqui o que é importante, né, que eu já vou mencionar para vocês também, é assim, olha, tudo que a gente vê aqui não se aplica a 100% das unidades. Cada unidade tem sua particularidade. Tá? Aqui o trabalho a ideia foi conversar com... a gente tem os parceiros aí de venda de produtos químicos. Então, o que eles têm de produto, né? Como que foi isso aí, o que eles, né, observaram de resultado em função do que se utilizou na prática, conversar, né, a própria equipe da Fermentec, hoje aí na presença, né, do Gilmar Edmilson, que faz parte do nosso corpo aí, que tem as experiências industriais. Eu também conversei com diversos gerentes industriais, enfim. Então a gente fez ali um catado do que cada um fez nas suas dificuldades. Tá? Então isso aqui é mais para a gente ter como um norte e como possibilidades. Bom, então tendo isso, olha só, manejo. Do manejo, uma boa parte do que a gente está vendo aqui, ela é feita, tá? Mas é importante a gente estar atento. O próprio professor também falou algumas coisas, né, de profundidade de raiz, enfim, olha, maturador. Então tem que estar bem programado isso. Questão de cana de 2 verões, aqui não é a cana bisada. Tá? Intensificar a limpeza de impureza mineral e vegetal. Então isso são coisas que resolvem em geral, para clientes que têm uma cana de baixa pureza por aspectos fisiológicos. Então são coisas assim, né? Porque se eu tiver uma cana queimada com praga, enfim, não vai ser isso aqui que vai resolver o nosso caso. Mas, enfim, olha, a variedade, né, a questão do ponto ótimo aí de industrialização, das canas eretas, de fácil limpeza. Então, todos esses itens, sulcos mais profundos, evitar área de vento, né, a gente vai, imagina, começar uma safra com uma área de cana deitada. Então, vai ter dificuldade. Enfim. Então, tudo isso, em boa parte, ele já é feito, a gente tem que estar atento e estar sempre conversando com o agrícola. E buscar focar a colheita em função de BRICS, tá? Como eu falei, já é feito, mas a gente sempre tem que estar atento a esses detalhes. E aí, vamos ao direcionamento de matéria-prima. Direcionamento de matéria-prima, pessoal, é assim, olha... aqui a gente já entra, né, com canas mais, vamos dizer, deterioradas. Então, que seria, né, as maiores dificuldades aí que encontramos esse ano. Então, tempo de queima até 120 horas, sem grandes dificuldades. Não é lógico, uma cana sadia ela é diferente de 24, de 48, enfim. Mas a gente percebe que, e aí também, aqui tem, vamos dizer, tem relatos práticos de gerentes de usina, enfim. Então, é assim, ó. A gente também observa numericamente, clientes até 120 horas, 5 dias de uma cana queimada, você consegue até produzir a cana. A partir daí a coisa fica muito crítica, né? E aí nesse momento é onde a gente tem que tomar algumas decisões, né? Para quem tem moenda única, ó, idealmente a gente tem uma cana queimada, aquela coisa, vamos por 100%, né? Quando possível, lógico, tudo aqui é dentro da possibilidade de cada unidade. Então vamos colocar aí, ó, 100% da colheita nessa cana. Bom, à medida que essa cana fica ruim, é onde a gente vai ver a possibilidade de estar mesclando cana. E quando está uma condição muito ruim, a gente vai ver até um caso aqui que, no geral, a gente consegue mesclar aí até 30%, 40% da cana ruim. Aí tem que ver a necessidade, como que está ali, e aí consegue dar uma ajuda aí para o aspecto de produção de açúcar.
Claro, a gente tem cliente aí que moeu, aí chegou a cana ficar 10, 15 dias em pé, cana moída, e aí chegou um ponto que ele não conseguiu mais processar, nem mesclar, nem nada. Né? Bom, então a gente tem essa possibilidade. E aí a outra é a alteração momentânea de mix, né, nas condições extremas. Para quem tem 2 ou 3 moendas, as mesmas considerações anteriores, só que aqui a gente tem sim alguns clientes que conseguem pegar a cana de uma moenda e direcionar ela exclusivamente, por exemplo, para a fabricação de etanol. Então isso ajudaria muito, né? Se não interfere muito na moagem que vocês têm programado. Tá? Claro que não é todas as unidades que vai conseguir fazer isso. Na verdade, são poucas. E aqui a gente tem um exemplo, como eu falei para vocês, real, de um cliente que aqui é uma cana de alta cor, né? Aquela cana de caldo mais avermelhado. O que aconteceu esse cliente? Ele fazia açúcar branco. E o momento que ele cedeu, ali 30%, 35%, foi o momento em que veio mais AR na cana e ele tinha uma dificuldade de produção de açúcar. Então, o SJM diminuía. Então, notem esse cliente, olha, nesse período aqui, ó, foi quando processou mais de 30% de cana, chegou a 35%, até 40%, onde o AR sobe, nesse período também e nesse período também. Então, todos os períodos, olha, ele teve uma redução significativa do SJM, olha, do que ele estava em relação às semanas anteriores. Então, aqui foi um trabalho em que chegou com essas avaliações que deveria processar em torno aí de 20%, 25% no máximo, e ele conseguiu, foi feito assim, e aí conseguiu normalizar a questão de recuperação. Bom, a gente tem aí a parte aí entra no próximo item, que é o tratamento de caldo intenso. Então é assim, olha, tratamento de caldo intenso é boa prática, né? A gente tem aqui bricks de caldo, não exceder 16. Aí aqui é assim, olha, tem unidade, numa cana, numa condição normal, às vezes um bricks 17, 18, 19, vocês vão conseguir fazer uma clarificação normalmente. Agora, se a gente pegar uma cana nas condições que a gente estava mencionando, às vezes esse bricks o bricks do caldo ali vai chegar a 30, 40, até 50, já vi de 60, vira um lodo lá. Então, se a gente não fizer uma diluição, isso dificulta a decantação. Então, se atentar, dependendo da condição, monitorar fósforo na cana. Então, isso não que isso não seja feito, né, pessoal? Mas a gente tem que estar atento, porque às vezes no momento do desespero ali acaba passando detalhes básicos. Mas isto é o que a gente observa nos clientes que têm dificuldade, as operações que são retomadas e buscadas ali, é o básico que acaba dando os melhores resultados. Então, a sulfitação. Então é assim, olha, eu faço um VHP. Sim, você está com dificuldade, faz VHP, vamos sulfitar. Não tem por onde ir, porque a sulfitação é um dos melhores, né, do que a gente já utiliza normalmente, vai ser um dos melhores produtos, vai reduzir viscosidade. Agora, quem não tem sulfitação... e aí faz o branco? Tudo bem, vamos intensificar a sulfitação no máximo possível. E quem não tem a sulfitação tem que buscar uma opção, né? Hoje a gente tem aí sulfito de sódio, tem sulfito líquido, seriam opções, tá? E ficar sempre atento também à temperatura dos gases, porque a temperatura do gás na sulfitação, isso vai, se não estiver bem monitorada, na casa dos 200 graus, isso acaba influenciando lá e a gente não tem uma boa sulfitação, tá? Ó, calhagem, né? Buscar um ligeiro aumento no pH, às vezes 0,1, 0,2, 0,3, se possível, acaba ajudando um pouco. Temperatura é um item importante, a gente tem que estar atento, é o mínimo 105, né? Mas uma condição de cana ruim, se conseguir trabalhar 110, 112, melhor. Polímero, a gente tem que buscar outras opções, outros princípios de polímero nessas condições, porque muda, né, toda a carga da cana.
E aí, atenção com incrustação em aquecedor e evaporação, né? Porque é um item importante. Tende a incrustar mais esses tipos de cana, incrustando mais, tem mais destruição, demora mais o aquecimento, demora mais a evaporação, e aí isso acaba destruindo mais e vira um ciclo vicioso. Tá? E monitorar a queda de pureza entre o caldo clarificado e xarope, que é um item importante também. Bom, e aqui, olhem que interessante, esse cliente que teve dificuldade, que foi aquele gráfico que eu falei para vocês, a gente vai falar agora de uso específico de insumos. Olha a condição da massa deles. Ó, quando eu fui nesse dia que estava, né, inclusive estava lá, ó, aí parou a fábrica. Esse cliente não conseguiu, simplesmente não conseguiu turbinar, tá? Parou, não tinha, né? Como vocês veem aí, enfim. Então, é casos e casos. Hoje a gente tem produtos, né? Aí um magma, vocês veem que um clarificador de magma ajuda, porque cana ruim não é só questão de recuperação, né? Recuperar bem ou fazer o açúcar. Ainda tudo a gente tem a questão de cor no açúcar, né? Aumenta muito. Então, hoje, o que a gente tem aí com respeito a uso de insumos mais específicos? Olha, redutor de viscosidade, destranase e alfa-milase. A gente vai falar, mas por que eu vou usar destranase, né, e alfa-milase? O próprio professor falou, a cana já com estresse físico produz por si só mais amido, né? Então, é importante a gente usar alfa-milase porque a soma dos dois que piora muito o processo. Lubrificante de massa, dosagem, aqui é uma dica, né? Um cliente que eu conversei que faz isso, ele falou, olha, para mim o que deu o melhor resultado, dosagem de ácido fosfórico no cozimento, 100 ml por 100 hectolitro. Ele falou, resolveu, no caso dele, ele falou, isso resolveu o meu problema aí com respeito a essa viscosidade elevada, né? Bom, então, mediante tudo isso, quando a gente vai falar de clarificante, lubrificante, né? Lubrificante é massa, um clarificante, ele pode ser aplicado desde o caldo até as massas, né? Passando por toda a indústria, por todas as etapas, seja A, B, magma, enfim, aí é caso a caso. Bom, então a gente tem essa sugestão e clarificante. Ó. Então, como eu falei para vocês, ele pode ser aplicado em vários pontos aí. Tá? E, por fim, a parte de adequações operacionais. As adequações operacionais, ó, o que é importante aqui, pessoal? De novo, né, eu reforço porque isso não é uma regra. Aqui a gente tem, né, um apanhado de informações, né, e de boas práticas e das experiências de várias usinas, né, e vários operadores aí da parte de cozimento. Tá? Então, olha, principal etapa que a gente tem em adequações operacionais, né, não é porque a gente fazia errado não, né, porque a cana mudou, a gente tem que fazer alguns ajustes. Cristalização com pureza na casa dos 74%, né? Aqui, o detalhe agora, a ideia não é entrar, né, em todos os detalhes de cada etapa, a gente vai estar aí depois para discutir isso aí, mas assim, os itens que são importantes, né, a cristalização, que é uma faixa ali boa, que a gente tem um time bom para fazer a cristalização, né, na casa de 74. Enfim, utilizar xarope na massa B. Aí assim, de novo, todas as usinas que conseguem? Não. Cada usina tem a sua particularidade, mas são coisas feitas. Utilizar xarope em massa B. Enriquecer o xarope com magma ou açúcar fora de especificação, né? Quando a gente tem essas canas ruins, o maior problema é porque ela tem baixa pureza, vai gerar um xarope de baixa pureza e aí é a nossa dificuldade em fazer o açúcar, em recuperar. Então, todo o foco, na verdade, acaba sendo em geral, né? Acaba sendo para enriquecer as massas e principalmente o xarope, que vai ser a base de tudo, tá? Então, olha aqui, enriquecer xarope, magma fora de especificação. É claro que se eu for utilizar um magma para enriquecer um xarope, eu tenho que ter condição de fazer sobrar a massa B, né? Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Priorizar corte de massa A. Tá? Lógico, se atentando, aí muda toda a questão de relação de cristais, enfim. E aí, por fim, a parte de refundição de magma, também é um item que pode auxiliar. Para quem tem cozimento de 3 massas, né, porque as 3 massas que a gente conhece tradicionais, né, o magma B que vai para o A, o magma C que vai para o B. Agora,
no caso de duas massas A e B, é onde a gente pegaria o magma C e jogaria lá no xarope. Tá? É uma etapa a menos em que ele vai passar. Então, isso, em alguns casos, ajuda. Tá? Aqui não estou pensando necessariamente em recuperação de fábrica, em produção de açúcar, né, com a mínima qualidade que a gente precisa. Tá? E também aqui é um caso, né, prático do cliente em que ele já tem lá, olha, ele tem 3 massas, o mel pobre B chegou com pureza, aí com acidez superior a 6, e aqui não é nem barra Brix, né? A gente fizer em relação ao Brix aí, vai dar 8 já. Então, nesse caso, quando ele chega com pureza do mel B superior a acidez superior a 6, ele retira a terceira massa, e aí consegue ter uma produção melhor, tá? Pessoal, então esses, basicamente, o que a gente tem, né, são esses itens, tá? E aí fica aqui o meu agradecimento ao Edmilson, ao Luiz e ao Rudimar, que ajudou a elaborar aí. Eu conversei também com o Gilmar Martimiano, que está aqui, faz parte da nossa equipe. Aí agradecer a todos aí. Obrigado.